e vem entender um pouco sobre a greve que está parando Hollywood nos últimos dias. E nos últimos dias, em Hollywood, começou a acontecer uma greve dos roteiristas. Roteiristas que estão reclamando por direitos que eles acreditam que eles merecem através do que eles produzem, através dos seus roteiros, através de quanto eles deveriam ganhar pelo trabalho que eles fazem. Greve essa que vai acabar atrasando séries de TV, programas de TV, principalmente talk shows e também o cinema de modo geral. E no vídeo de hoje eu vou tentar explicar quais são os pontos dessa greve que faz com que eles queiram seus direitos, que eles acreditam que eles mereçam seus direitos. Vamos lembrar que já tinha tido uma greve grande desse tamanho envolvendo roteiristas lá no ano de 2007 e 2008. Em 2007 e 2008, os roteiristas também reclamaram que eles produziam muito e recebiam menos do que eles deveriam. Afinal, tinha todo o mercado na época, que era o mercado de home video, que envolvia DVD, Blu-ray e até antes o VHS, e que os roteiristas não ganhavam muito lucro em cima daquilo. Uma reclamação muito justa para a época, porque para quem não sabe, na época do home video, que é esse DVD, Blu-ray e VHS, era praticamente um mercado à parte. Existiam filmes que o lucro inteiro deles era envolvendo o home video. Existiam filmes que ia para o cinema, não conseguia o lucro, ia dar um prejuízo para a empresa, ele ia para o home video e era tão grande esse mercado, vendia tanto na parte do aluguel como na venda de DVD mesmo, que fazia com que o filme lucrasse. E mesmo assim, os roteiristas não ganhavam o tanto como eles mereciam em volta desse home video. Então, eles fizeram essa greve, também envolvia um pouco a parte da TV, que eles achavam que eles faziam muito mais episódios e roteiros e não recebiam tanto como eles deveriam. Fizeram a greve, chegaram num acordo e a partir daí eles começaram a receber mais, de uma forma mais justa, começaram a respeitar mais, reconhecer mais o trabalho deles, algo que é super válido. Mas de 2007 para 2008, até chegar em 2023, as coisas mudaram muito. Por exemplo, essa briga que eles tiveram envolvendo o mercado de home video praticamente não existe mais. Claro, ainda existe venda de DVD, ainda existe venda de Blu-ray, você consegue comprar, mas isso é praticamente inexistente. O lucro que eles tinham praticamente não existe mais. É um mercado que morreu. Hoje em dia eles foram trocados pelos streamings. E na área de série de TV aconteceu a mesma coisa. A forma que é consumida a série de TV hoje, a forma como é produzida a série de TV hoje, mudou completamente por causa dos streamings. Tanto os filmes, que seria o home video, como a série de TV, acabaram virando praticamente streamings. Só que era óbvio que com essa mudança, os roteiristas iriam sofrer bastante com isso, porque a nova fórmula não faz com que eles ganhem mais lucro a partir daí. Na verdade, eles acabaram percebendo que eles estavam ganhando menos e trabalhando mais. A partir daí, começou a greve desses roteiristas que começou nesses últimos dias e que, como eu falei, está parando Hollywood, está parando séries de TV que são grandes, já anunciaram que não tem previsão para voltar. Um exemplo grande é Cobra Kai, que é uma série que é muito grande e que parou sua produção. Tem algumas outras, mas só para você ter uma noção de como, não só qualquer série, até séries grandes como a Cobra Kai parou. Mas aí, a partir daí, eu vou trazer quais são os pontos para você entender qual é a briga que eles fazem, o que eles discutem para falar que eles mereciam receber mais e que eles não estão sendo valorizados. E tem que dividir em 3 partes aqui. A primeira parte seria para falar um pouco sobre algo que está nos cartazes dele, que seria a salinha dos roteiristas. A segunda parte seria envolvendo os streamings. E a última parte seria envolvendo a inteligência artificial. Vamos começar falando um pouco sobre a salinha dos roteiristas. Isso é um mecanismo que acontece muito e hoje em dia acontece com mais força dentro de Hollywood, que é a ideia de uma empresa grande. Ela precisa produzir muito conteúdo. Porque quando a gente volta no começo, quando a Netflix lançou o seu streaming, só existia a Netflix de streaming. Hoje em dia, com os streamings dando muito certo, todo mundo quer ter seu streaming. Todo mundo quer ter o seu conteúdo original. A partir daí, quando você lança um streaming, você precisa trazer com que o público venha para dentro dele. E como você vai fazer com que ele produza esse conteúdo? Você vai fazer isso através de produtos originais, produtos novos e originais que vai trazer o público para o seu streaming. E só que se você contrata milhares de roteiristas, você vai gastar muito dinheiro para produções que não são tão longas assim.
Então, eles fazem a salinha dos roteiristas, onde ele reúne uma quantidade de roteiristas dentro de uma salinha, e através disso, você faz com que eles conduzam e trabalhem com produtos originais. Isso acaba gerando menos roteirista e mais trabalho nas costas de uma equipe muito específica, tirando aquela ideia que tinha antigamente de que um roteirista ajudaria o outro a crescer, a colocar ele no mercado, a fazer com que ele tivesse mais espaço, sem contar que as condições de trabalho desses roteiristas que estão trabalhando numa série original é muito mais desgastante e com muito mais conteúdo do que era antigamente. Então essa é a primeira reclamação que eles têm. Essa ideia dessa linha dos roteiristas, que é um grupo específico que eles escolhem para cuidar de uma série, dobra o trabalho dessa salinha de roteirista. Eles não ganham tanto como eles deveriam ganhar pela quantidade de tempo que eles trabalham, e ainda por cima você acaba tirando o espaço de outros roteiristas que poderiam estar trabalhando junto e crescendo nessa profissão. Inclusive, essa ideia de colocar poucos roteiristas para fazer com que eles trabalhem em séries originais, em muito conteúdo original, forçando os roteiristas a ter que tirar muita coisa da cabeça do nada, faz com que hoje em dia a gente tenha muito reboots, remakes, continuações e pouca originalidade nos seus produtos. Então, essa é a primeira reivindicação que eles querem, que não existe a sala dos roteiristas, ou que pelo menos se existir, que tenha mais oportunidades para outras pessoas, porque da forma como é feita, não se condiz de como a produção é trabalhada e como outros roteiristas poderiam trabalhar. O segundo ponto seria envolvendo os streamings, e aí é um ponto mais complexo, porque não entra só na parte dos streamings existir, é na forma de como era consumido os produtos antigamente. Primeiro, vou falar um pouco sobre os filmes. Como eu falei, antigamente no home video, as pessoas iam lá, compravam o DVD, alugavam o DVD na sua locadora, e através disso um pequeno lucro, uma pequena parte daquele lucro total iria para o roteirista que produziu ou estava com o nome envolvido naquele projeto. Hoje em dia não existe mais o home video. Esse home video acabou e a gente vai para os streamings. Os filmes originais, os filmes que são continuações, muitos deles com baixo orçamento, que normalmente seria o home video, vão para os streamings. E os roteiristas, como eles entram nessa história? Eles não entram, porque não existe dentro do contrato, não existe dentro dos direitos, quando eles reivindicaram lá em 2007, 2008, algo que falava de streaming, algo de um produto paralelo. Dessa forma, os roteiristas praticamente não ganham nada pelo que sai nos streamings. É o produto deles que está indo em tela, é o trabalho deles e eles não recebem nada. E isso, obviamente, criaria uma grande revolta. E além disso, você tem uma coisa pior que isso, que seriam as séries de TV. Porque aí a gente tem que analisar como é que era a série de TV antigamente para chegar hoje em dia. Antigamente, a série de TV, ela tinha uma grade de TV fixa. Ela tinha uma quantidade de episódios fixas por ano. Então, dessa forma, o lucro que os roteiristas ganhavam era algo muito grande. Por exemplo, você pega séries como Arrow, Flash, você pega séries como The Big Bang Theory, Friends, séries que tem 25 episódios e que tinha sua grade semanal na TV, e você sabia quando ia começar e quando ia terminar, fazia com que os roteiristas tivessem seu dinheiro específico. Cada episódio eles iriam ganhar seu dinheiro, eles sabiam que durante 25 episódios eles iriam ganhar o dinheiro, ia ter 2 meses que não ia ter, mas ia voltar, ia ter as reprises na TV, tudo isso ia um pouco de dinheiro para conta dele, mas isso não existe mais, não existe nem nenhum dos sentidos. Primeiro, não existe mais 25 episódios. Não existem mais séries de 25 episódios. São praticamente extintas as que continuam. E as que continuam já estão acabando. Então, esse mercado praticamente não existe. E a partir daí, a gente entra nos streamings. Os streamings não fazem mais 25 episódios. Eles fazem 12, 8, 6, 5. Essa é a média de tempo de episódio que os streamings fazem. E a outra coisa é que as temporadas, elas não têm uma grade que elas têm que entregar anualmente. Então, todo ano vai sair uma temporada, pelo menos, de The Big Bang Theory, ou Friends, ou How I Met Your Mother. Não, eles vão entregar 6 episódios, aí vai ficar 1 ano, 2, e aí vai chegar uma outra temporada, como aconteceu, por exemplo, com Stranger Things, uma série que já tá com muitos anos de produção, mas não tem tantas temporadas para a quantidade de anos que eles existem, porque o streaming não tem pressa de lançar a próxima temporada, e com isso, os roteiristas não recebem tanto dinheiro como eles recebiam antigamente, pela menor quantidade de episódio e também pelo período mais longo que demora para chegar de uma temporada para outra. Dessa maneira, os roteiristas recebem muito pouco dinheiro. Mas aí entra a mesma coisa que eu acabei de falar pro filme. Não existia streaming. Streaming era um mundo imaginário que ninguém nunca imaginou que acontecia. Então, dentro do contrato dos roteiristas, não existe essa ideia de um streaming, poucos episódios. Então, assim como acontece com os filmes, eles recebem muito pouco. Porque no contrato deles, eles recebem por episódio, tem pouco episódio. Recebem por temporada, as temporadas são muito espaçadas. Sem contar que tem muita série que tem uma temporada e acaba. Hoje em dia, o estilo de se consumir, vender e trabalhar séries é diferente.
E aí entra outro fator que entra na parte que eu falei da salinha dos roteiristas. Além de ter um estilo diferente que não está no contrato deles, fazendo com que eles recebam muito menos dinheiro do que eles recebiam na época, tendo uma queda brusca do seu salário praticamente anual, aí entra outro fator. Existem muitos streamings trabalhando em muitas séries. Então, sem essa ideia, sem ter uma regularidade, uma regularização, tendo condições de trabalho, eles vão trabalhar 2, 3 vezes mais em streamings diferentes, com muita série que está saindo, mas infelizmente eles nunca vão receber o que eles merecem. E mesmo que eles falem que eles mereçam mais, eles não vão conseguir, porque no contrato deles, que eles fizeram, não existia a cláusula streaming. Então dessa maneira, eles resolveram parar para poder realmente reclamar por esse direito também. O direito de tentar uma regularidade, uma regularização e chegar num acordo onde fique justo esse trabalho de streaming, como o streaming trabalha hoje em dia. Então, esses já são dois fatores, a salinha do roteirista e o streaming de modo geral, como a forma de mudar o consumo mudou para o mundo inteiro, mas para os roteiristas eles não mudaram as condições de trabalho e acaba ficando muito fraca. E a última seria a inteligência artificial. Algo que está crescendo muito em Hollywood é a inteligência artificial para escrever roteiros. O que acontece? Muitos já conseguiram criar falas, roteiros, escritas, textos inteiros e até praticamente o roteiro de um filme através de inteligência artificial. É mais ou menos o que aconteceu lá atrás, quando as pessoas usavam para construir carros, essas pessoas foram trocadas pela parte mecânica. A parte mecânica não cansava, não dava gasto, dava muito menos gasto e construiu as coisas com muito mais rapidez. A partir daí, os humanos foram trocados por máquinas. E aqui no cinema parece que está indo para esse caminho, está aparecendo para esse caminho. A inteligência artificial vai criar um roteiro e o roteirista que tinha a função de escrever o roteiro, revisar, passar por várias coisas, não vai acontecer. A inteligência artificial vai passar o roteiro e alguém vai só fazer uma consulta pelo roteiro, aprovar ou não. Então, esse é outro ponto que eles reclamam. Obviamente, esse é o ponto mais difícil, porque enquanto a tecnologia for avançando, a inteligência artificial vai ficando melhor e através disso vai acabar acontecendo que os roteiristas vão acabar perdendo espaço para a inteligência artificial. Isso é normal, é como em todas as áreas. Os humanos vão acabar sendo meio que substituídos por robôs na maioria das áreas. E aqui não está sendo diferente. Eles querem pelo menos ter essa parte eles sabem que não tem como eles brigarem contra o futuro. Nessa parte, os roteiristas querem mais que eles tenham uma condição de saber que se isso mudar no futuro, como eles vão ter uma segurança de que vão manter o trabalho, de que eles vão ter o espaço, vão receber de uma forma decente. Então essas são as 3 reclamações que acontecem na greve que eu espero que você tenha entendido. A inteligência artificial, a parte dos streamings e essa ideia do salinho dos roteiristas. E eu acho que, falando um pouco do futuro para fechar o vídeo, eu acho que vai demorar um pouco e muitas produções vão sim ser atrasadas. Você vai ver que nos próximos meses muitas séries e filmes vão acabar sendo adiadas e até canceladas. Porque quando você volta em 2007, 2008, tem muita história de bastidor de filmes que estavam quase prontos e foram cancelados, filmes que estavam prontos, mas não tinham como ainda, a segunda parte, a parte de refazer roteiro, onde o que aconteceu foi que os próprios atores escreveram seus roteiros e suas falas, filmes acabaram ficando mal acabados, porque teve que ter refilmagem e não tinha um roteirista. Eu acho que vai acabar indo para esse lado. Até eles resolverem isso, muito filme vai ser adiado, muito filme vai ser cancelado, e não fique surpreso se até algumas produções nessa época tentarem sair sem os roteiristas e não sair com uma qualidade como deveria sair. Então essa é a greve dos roteiristas e é isso que espera do futuro a partir dela. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, você conhecia a história da greve dos roteiristas? Comenta aqui embaixo e eu volto nos próximos vídeos.